Olha, Reinaldo, você tá lembrado aí que teve esse episódio envolvendo a exibição de um vídeo de IA de Jair Bolsonaro na convenção do PL, e ele tem sido apontado como o primeiro grande desafio do TSE no meio desse avanço dessa tecnologia no ambiente eleitoral. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, já havia proibido qualquer manifestação político-partidária de Jair Bolsonaro depois do episódio da carta do ex-presidente que foi divulgada pelo Flávio. Além disso, no âmbito eleitoral, as regras do TSE proíbem o uso de conteúdo sintético para favorecer uma candidatura, mesmo quando há autorização para reproduzir a voz e a imagem. O caso levou aliados de Flávio Bolsonaro a defenderem uma mudança de estratégia para a campanha presidencial que passa até mesmo pelo uso de bonecos de papelão. E segundo o jornal Globo, a recomendação representa uma mudança em relação ao planejamento discutido antes da convenção. Aliados de Flávio afirmam que a campanha pretendia recorrer novamente à inteligência artificial para ampliar a presença de Jair Bolsonaro na disputa presidencial. Aí é um caso clássico em que você tenta casar a inteligência artificial com a burrice natural, né? Que é um casamento que pode ser explosivo. Deixa eu dizer uma coisa. Não há dúvida. Aliás, há duas dúvidas que não existem aí. E aí, Rafinha, eu já vou engolir a próxima retranca, já vou juntar. Não há dúvida de que transgrediram decisão do Alexandre de Moraes. Se ficar provado que o Bolsonaro sabia, porque aquela imagem do Bolsonaro, aquelas falas são do Bolsonaro, aquela cara é do Bolsonaro, aquela voz do Bolsonaro, e ele não pode usar as redes, estão recorrendo a um truque para driblar a decisão do ministro. Quando menos, eu acho que ele está proibido de receber visitas por 30 dias, que não seja de médico advogado, tem que ir para 90. O que os filhos querem mesmo é que ele vá para a cadeia de volta. E, de preferência, que morra lá antes da eleição. Né? Porque seria um ativo eleitoral formidável. Não há nenhum progressista com o mínimo de miolos, né, que gostaria de ver, do ponto de vista lógico, eu não gostaria de jeito nenhum, porque até contraria meus fundamentos religiosos e morais, mas ainda que eu fosse ser puramente pragmático, né, eu quero o Bolsonaro muito saudável. Quem quer Bolsonaro morto são outras pessoas, que querem transformá-lo em herói e querem que ele vá de volta para a cadeia. Eu recomendaria, né, que eu não recomendo nada, ministro do Supremo, evidentemente, que o Alexandre mantivesse o domiciliar dele, mas agora estendendo para 90 dias a proibição para receber visita. Que é claro que houve uma transgressão. E do ponto de vista eleitoral, e aí eu já vou para 10, né, existe uma resolução do TSE, a 23.610, que proíbe explicitamente isso que foi feito. O Cássio já andou dando sinais de que, não, mas não é que é proibido usar inteligência artificial, é que, na verdade, não pode usar para prejudicar. Não, não, senhor, não. O que está escrito lá no parágrafo 1º do artigo 9º-C da resolução 23.610, senhor Cássio Nunes Marques, é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, etc. A coisa é explícita. O Cássio, ele não está respeitando o sindicato da turma da cabeça grande como eu e ele. Nós dois somos do sindicato. A minha é maior do que a dele ainda. Né? Mas é preciso ter algo no espaço entre as orelhas. Para não censurar a pesquisa, que ele anda cheio de teorias conspiratórias sobre pesquisa, e para saber o que está escrito lá. Né? Não pode usar. Foi uso irregular. Né? Mas aí nós vamos para 11, Rafinha, olha que coisa linda. Eles já têm esse negócio do uso do Bolsonaro. Vamos ver se você já ouviu essa desculpa antes. Só para saber se você se lembra dessa desculpa antes. Vamos lá, vamos ver. Olha, o que é que aconteceu? Os aliados do Flávio, eles têm afirmado que o Bolsonaro não sabia do vídeo com a IA que foi exibida na convenção do PL, isso segundo o jornal Globo.
Segundo integrantes da coordenação de campanha, o ex-presidente não foi informado previamente sobre a exibição do conteúdo. Eles também afirmam que o material respeitou as regras do TSE, sem violar as restrições impostas ao ex-presidente pelo STF. Segundo a campanha, a decisão de exibir o vídeo foi precedida por discussões da equipe jurídica sobre os riscos da iniciativa. O entorno do Flávio afirma que advogados consultados apontaram que a peça atendia às normas do TSE para o uso de inteligência artificial e não configurava manifestação política do ex-presidente. A avaliação foi de que o aviso exibido no início do vídeo, informando que a imagem e a voz haviam sido geradas por IA, oferecia respaldo jurídico suficiente para que ela fosse utilizada. Avisa só no começo, o aviso não permanece, não é a data vênia, né, senhores advogados, não é o que está no parágrafo 1º do artigo 9º-C, que eu acabei de ler aqui, da resolução 23.610. Então, do ponto de vista eleitoral, a justificativa é descabida. E do ponto de vista criminal, aí no que diz respeito a Alexandre de Moraes, meu filho, é explícito o troço. É explícito. O desrespeito é explícito, a decisão do ministro. Né? Então, eu defendo vivamente de ou volta para a cadeia, mas aí os filhos querem isso. Né? Acho, eu tenho certeza, né? Querem isso. Né? Porque é o lógico. Bolsonaro mártir. Então, não. Né? E também está com a saúde, não sei o quê. Ok. Né? Já não pode ver o Flávio por 90 dias? Então, proíbe agora de qualquer visita que não seja de médico ou advogado, até estende aquilo que vale. Aquilo que vale para o Flávio, estender para todas as outras pessoas. Uai, a brincadeira não é essa? Se vocês chegarem à eleição, vocês dão um golpe. Se forem eleitos, eu estarei na resistência, pode ficar certo.